Olá, eu sou a professora Nesli Nogueira e nesta videoaula sobre equações diferenciais vamos estudar o método da variação de parâmetros, também conhecido como método de Lagrange, para resolver as equações diferenciais ordinárias, lineares, de segunda ordem e de ordem superior, não homogêneas. As equações diferenciais ordinárias lineares de ordem superior não homogêneas são dadas por esta expressão. E a solução geral para esse tipo de equação diferencial é dada pela função y de x, que é igual à soma das funções yh de x e yp de x. A função yh de x é a solução da equação diferencial homogênea que está associada à equação diferencial não homogênea. A função yp de x é chamada de solução particular e, pelo método da variação de parâmetros, a função yp de x é dada por esta expressão, em que as funções de tipo y são as soluções da equação diferencial homogênea que está associada à equação diferencial não homogênea. E as funções de tipo u são chamadas de parâmetros variáveis e são calculadas através destas integrais, sendo w o determinante de Wroski ou wrowskiano. Para calcular w, é necessário considerar as funções de tipo y e suas derivadas. A quantidade de funções tipo y depende da ordem da equação diferencial. E as suas derivadas devem ser calculadas até uma ordem abaixo da ordem da equação diferencial. A quantidade de determinantes w também depende da ordem da equação diferencial. Por exemplo, para resolver uma equação diferencial de terceira ordem, haverá três funções tipo y e as suas derivadas devem ser calculadas até a segunda ordem. A quantidade de determinantes w será 4, porque teremos determinante w, o determinante w1, o determinante w2 e o determinante w3.
3. Para calcular o determinante W1, é necessário substituir a primeira coluna pelo vetor. Para calcular o determinante W2, é necessário substituir a segunda coluna pelo vetor e assim sucessivamente para o cálculo de outros determinantes W. Tratando-se de equações diferenciais de segunda ordem, a solução yp de x é dada por y1 de x vezes a função u1 de x mais y2 de x vezes a função u2 de x, onde u1 de x é igual a menos a integral de y2 de x vezes r de x dividido por w derivada de x. A função u2 de x é igual a integral de y1 de x vezes r de x dividido por w derivada de x. Vejamos um exemplo. Dada esta equação diferencial não homogênea de segunda ordem e as suas condições, primeiramente devemos calcular a solução da equação homogênea associada, isto é, YH de x. Para isso, é necessário substituir a segunda derivada de y em relação a x por d ao quadrado, a primeira derivada de y em relação a x por d e a função y por 1. Realizando as substituições, temos uma equação de segundo grau. Resolvendo esta equação, concluímos que esta equação possui raízes múltiplas e que estas raízes são iguais a 1. Assim, a solução da equação homogênea YH de x é igual a uma constante 1 vezes e na x mais constante 2 x e na x. Agora, vamos aplicar o método da variação de parâmetros. Y1 de x é e na x, e a sua derivada também é e na x. Y2 de x é x e na x, e a sua derivada é e na x que multiplica x mais 1. Y1 de x e y2 de x estão na solução da equação homogênea associada y1 e y2. Agora, precisamos calcular o determinante W. Primeira coluna é composta por y1 e sua derivada, segunda coluna y2 e sua derivada. Calculando o determinante, W é igual a E na 2x. Lembrando que a função r de x é igual a
e na x mais x ao quadrado, a função u1 de x é igual a menos integral de y2 de x vezes a função r de x dividida por w dx. Calculando a integral, concluímos que a função u1 de x é igual a x ao quadrado sobre 2 mais e na menos x, que multiplica x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 6x mais 6. Agora, vamos calcular a função u2 de x, que é a integral de y1 de x, que multiplica a função r dividido por w dx. Resolvendo esta integral, temos que a função u2 de x é igual a x mais e na menos x, que multiplica menos x ao quadrado, menos 2x, menos 2. Assim, a função yp de x, que é y1 de x vezes u1 de x mais y2 de x vezes u2 de x, realizando os cálculos, é x ao quadrado e na x sobre 2 mais x ao quadrado mais 4x mais 6. Com isso, a solução geral da equação diferencial de segunda ordem não homogênea é y de x igual a constante 1 e na x mais constante 2 x e na x mais x ao quadrado e na x sobre 2 mais x ao quadrado mais 4x mais 6. Lembrando que a solução geral é a soma das funções YH de x e YP de x. Aqui está a representação gráfica desta solução geral. Agora, vamos considerar as condições dadas para calcular a solução particular. Igual a 0, y é igual a 1. Nós precisamos substituir estes valores na solução geral. Realizando os cálculos, conclui-se que a constante 1 é igual a menos 5. Se x é igual a 0, a derivada de y em relação a x também é igual a 0. Substituindo estes valores na derivada da solução geral e realizando os cálculos, concluímos que a constante 2 é igual a 1. Assim, a solução particular da equação diferencial de segunda ordem não homogênea é y de x igual a
e na x, que multiplica x menos 5, mais 1/2 de x ao quadrado e na x, mais x ao quadrado, mais 4x, mais 6. E esta é a representação gráfica da solução particular. Com isso, nós encerramos esta videoaula. Um abraço e até a próxima.